Boa tarde, minhas borboletas. Boa tarde, minha gente maravilhosa. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje mais uma live. Fazia tempo que eu não fazia, pois então voltamos. E hoje a gente vai falar sobre o id, o ego e o superego. O que são essas três estruturas? O que são essas três estruturas psíquicas e como elas são formadas, como que elas vão se formando? Espero que vocês estejam bem. Quero saber se tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem. Se tiver, por favor, digita o número 2 para eu saber que tá tudo certinho com a imagem, com o som. E vamos começar. Pessoal, antes vou dar alguns avisos pra vocês. Obrigada pra quem tá me respondendo, tá? Número 2, certo? Que bom, então, estão vendo, estão ouvindo tudo certinho. Vou dar alguns recados antes de a gente começar. Eu sempre digo que a live ela não fica gravada aqui no Instagram. Então, depois eu coloco ela lá no canal do Psique da Criança no YouTube. Então, hoje à noite, pra quem perdeu, hoje à noite ou até amanhã no máximo, eu coloco ela lá no canal e vocês conseguem ver ela completinha. Certo? Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode ir parando, pode ir perguntando, que eu vou respondendo conforme vocês vão perguntando. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês antes de qualquer coisa. Vou até mostrar aqui uma coisa pra vocês, ó. Vocês estão vendo dois bonequinhos lá atrás? O Freud e a Françoise Doutor. Os dois, ó. O Freud era psicanalista e a Françoise Doutor também era psicanalista, também médica. Ela era psicanalista infantil. Freud não era psicanalista infantil, mas é o pai da psicanálise. Então ali agora fazendo companhia, ouvindo tudo. Então vamos lá, pessoal. O id, o ego e o superego. Vocês já ouviram falar nessas três estruturas em algum momento? Eu sei que para quem já é da área, com certeza já ouviu. Mas para quem não é da área, já ouviu falar em alguma dessas estruturas? Ego, com certeza, né? Porque a gente às vezes escuta uma pessoa falar, ai, ela tava com o ego inflado, como é que é? Tem um outro ditado que se fala pro ego, que eu esqueci agora. Mas sim, ó, sim. Então quase todo mundo aqui já deve ter escutado falar. Então, já vou respondendo, tá? Eu vou começando e já vou respondendo. O que o Freud falou sobre essas três estruturas psíquicas? O que ele descobriu, na verdade, né? O que ele tava prestando atenção que estava acontecendo dentro da mente? Porque o inconsciente, ele não é um lugar anatômico ali, fisiológico ali da parte do cérebro. Ele existe, mas não tem um lugar que a gente denome, assim, como a gente fala, o amígdala, o lobo pré-frontal. Aqui sim, aprendi na minha faculdade de administração, era uma matéria em relação ao RH. Legal, Nanda. Depois me conta como que era essa disciplina aí. Então, são conjuntos de sistemas que determinam o ajuste entre o indivíduo e o meio ambiente. Afinal, nós somos o tempo todo influenciados pelo ambiente, pelas pessoas que nos cercam. Não adianta a gente querer dizer assim, eu não sou influenciada por aquela pessoa, mas vamos dizer uma coisa. Quando a gente está num ambiente e as pessoas estão muito mal-humoradas, estão muito assim com a cara fechada, a gente tem a tendência a se fechar um pouco mais. A gente é meio que contaminado por esse estado emocional das pessoas. Então sim, a gente é. E contaminado não é só pelo lado ruim, tá?
pode ser pelo lado bom também. Quando alguém tá muito feliz, a gente também acaba tendo essa sensação de felicidade, de prazer, quando alguém começa a sorrir pra gente na rua, essas coisas que acontecem. Então, foi isso que ele falou, que era um conjunto de sistemas que determinam o ajuste entre o indivíduo e o ambiente em que ele vive. Mas ele também começou a prestar atenção que o que acontecia com os pacientes dele. Iam lá, falavam o que estava acontecendo, os sintomas que eles tinham, o que eles faziam, e ele ficava pensando, mas o que será que está acontecendo com essas pessoas? O que será que está determinando certos comportamentos, certas ações dessas pessoas que elas não sabem explicar, ou que não tem uma explicação muito lógica até então? A personalidade para Freud, ela se mostrou que era um espaço de conflitos. Então, e acordos psíquicos? Como assim acordo psíquico? Lá na nossa mente se faziam acordos que eram entre as pulsões biológicas. O que são as pulsões biológicas? O nosso instinto, a gente querer agir por impulso. Elas eram bloqueadas por proibições sociais. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu não gosto de tal pessoa. Eu posso chegar para essa pessoa e posso simplesmente bater nela? Assim, cheguei no meio da rua? Não, não posso. Esse é o meu impulso biológico, porque eu tô com raiva daquela pessoa, aquela emoção tá vindo à toda. Mas a gente tem esse bloqueio das nossas proibições sociais. Que tá lá o nosso superego. Você não pode fazer isso. Você não pode sair batendo nas pessoas. Isso, exatamente. Sentiu o id lá falando, não, vai. Não importa com os outros, pode ir lá, não gosta dela, bate mesmo. Ele tá lá dizendo isso. Mas o nosso superego tá lá falando assim, não, você não pode fazer isso. Isso tudo em conjunto. O id, o ego e o superego. A gente vai falar de cada um aqui, tá? Antes, deixa eu só responder a pergunta aqui da... Deixa eu lembrar o nome da Paula. Boa tarde. Minha filha tem 1 ano e 7 meses. O psiquiatra indicou remédio controlado para ela. É normal? Mesmo estando só com a suspeita, ele disse que quer avaliar como ela vai reagir ao medicamento. Olha, Paula, ele não fez exame nenhum. Eu acho muito suspeito, acredito que seja muito suspeito fazer um negócio desse. Tipo, vou pegar a criança e vou fazer como se a criança fosse cobaia. Então vamos ver como que ela vai reagir ao medicamento. Eu te aconselharia levar em outro médico e pedir exames. O médico tem que pedir exame, tem que saber o que está acontecendo com a criança. Não é simplesmente chegar e tacar remédio para uma criança de 1 ano, tá? Então, ou procura outro médico, te aconselho a fazer isso, se esse não for fazer exames, para ter uma certeza maior do que simplesmente tacar remédio na criança sem ter exame, sem ter nada. Ele encaminhou pro neuropediatra. Então vai no neuropediatra antes, te aconselho também aí antes, vê o que ele vai falar lá contigo, como que vai ser a consulta, como que vai ser, se ele vai pedir exames, essas coisas. Eu jamais faria isso com meu filho. O médico falou, vamos tomar o remédio para ver se ele vai reagir. Não, me desculpa, mas não, a gente vai ter que fazer exame, eu quero muito mais informação do que só isso. Tá certo? Tem alguém, eu só não sei o nome aqui, é Teixeira F, que tá respondendo aqui também. Busque o neuropediatra, converse, explique pra ele isso mesmo. Estamos sofrendo muito, mesmo ela não dormindo nada e realmente tendo alguns sintomas de autismo. Não, Paula, procura antes o neuropediatra, investiga, não faz assim, simplesmente dá o remédio para criança, tá? Eu não aconselho, eu não faria isso.
A criança é muito pequena e isso parece que é um teste. E a gente não tá aqui para testar nada nas crianças. Principalmente quando se trata de medicamento. De nada. E aí, o que eu... Continuando lá do Freud, né? Das estruturas psíquicas. Respondi aqui a Paula, agora vamos voltar. Que ele disse que a gente tinha aquelas pulsões biológicas, aquele nosso instinto que é o id. É aquele que diz assim, ó, vai, faz, não interessa se vai ter consequência, não vai ter consequência, só vai lá e faz. Mas as nossas regras, a nossa moral, a nossa ética, lá o nosso superego tá dizendo assim, não, você não pode fazer isso, você vai se sentir culpado. Você não pode sair batendo nas pessoas. E aí, foi isso que ele foi descobrindo sobre a parte ali da nossa mente. E aí ele começou a falar sobre cada uma delas. Sobre o id, sobre o ego e sobre o superego. A gente vai começar pelo id, que é a primeira parte que a gente já nasce com ela. É aquela assim, é o meu instinto, tô com fome, chorei, quero comer. É o que acontece com a criança. Ela tá com fome, chora, a mãe atende no exato momento. Ela tá suja, vamos dizer, ela chora, a mãe atende, limpa, faz higiene e ela para. Então, é aquele princípio do prazer. O que é esse princípio do prazer? Eu choro, eu reclamo e eu ganho na mesma hora. Isso pode durar a vida inteira? De forma alguma, gente. Seria bom demais, né? Mas a gente não pode ter o prazer o tempo todo. A gente, na verdade, é movido pela nossa insatisfação. O id está presente desde o período do nosso nascimento. Então, é lá onde ficam armazenadas nossas pulsões, a nossa energia psíquica, os instintos mais primitivos. E mais primitivos são aqueles mesmo que a emoção transborda, sabe? Aquele de raiva, de impulso de a gente querer fazer algo porque não gostou, porque tá com raiva, porque tá nervoso na hora. Para o id, não há regra a ser seguida. Não tem regra. É assim, a gente faz o que quer. É como se ele tivesse, assim, total liberdade para fazer o que ele quer. Somos movidos por nossa insatisfação, é isso mesmo. Então, o que acontece? Não se aplicam as leis racionais do nosso pensamento. É claro que não, porque ele quer fazer o que ele quer. É como se o id fosse mimado. Então, tudo que ele quer, ele vai tentar fazer de uma forma ou de outra. Mas aí vai começar a surgir nossas outras estruturas pra gente ter esse controle. Porque nem tudo que a gente pode fazer. Então, ele é guiado pelo princípio do prazer. Tudo que ele quer o que o id quer? Ele quer dar vazão ao desejo, à ação, à expressão, à satisfação. É isso que ele quer, gente. Ele preza por isso e ele busca o tempo todo isso. Que é o que acontece, como eu disse para vocês, dos recém-nascidos. Quando eles choram, a gente atende eles imediatamente. E é isso. O meu instinto falou alto, então naquela mesma hora eu sou atendido pelos meus pais, pela minha mãe ou pelos cuidadores. Então no id encontra-se conteúdos que jamais foram para o consciente. E embora eles estejam lá bloqueados pela consciência, os instintos contidos no id, eles são capazes de influenciar todo o nosso comportamento. Por isso que a gente fala assim, mas eu tô reagindo, mas eu tô me comportando, mas eu reagi com tal pessoa de uma maneira que eu jamais imaginaria que eu pudesse reagir. Por que será que eu tô reagindo dessa maneira? Tá lá no nosso inconsciente. Então tá lá bloqueadinho.
mas ele move sim as nossas ações e os nossos comportamentos. Por exemplo, uma pessoa que pega, vamos dizer, briga de trânsito, geralmente acontece isso bastante, embora não devesse acontecer, mas acontece. A pessoa vai lá, fechou a outra lá no trânsito. Daí aquela que foi fechada ficou muito irritada. Ela sai do carro, ela tá cega de raiva. Ela tá com muita raiva. Ela tá ali dominada só pelo impulso, pelo instinto. Ela quer fazer alguma coisa, ela quer dar vazão a essa agressividade. E ela vai fazer? Pode fazer. Se ela não tiver um ego e um superego bem desenvolvido, ela pode sim acabar batendo na outra pessoa, fazendo, sei lá, tem coisas que acontecem a mais às vezes nessas discussões. Então ali tá o id, tá lá no nosso inconsciente, é bloqueado pelo nosso consciente, mas também ele é influenciado, ele influencia os nossos comportamentos e as nossas ações. E o ego? O que é o ego? Gente, vocês estão conseguindo pegar? Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, eu quero que, por favor, vocês vão me parando, vão perguntando, fiquem bem à vontade. O ego. O ego é a nossa instância psíquica que evolui a partir do id. É isso mesmo. Por isso ele também tem elementos do inconsciente. Mas que elementos são esses do inconsciente, Amanda, que tá lá no ego? São as nossas defesas. Os nossos mecanismos de defesa. Que é o que a gente fala de negação, de sublimação, de racionalização, de identificação projetiva. Ele começa a evoluir, Lívia, a partir... Na verdade, a mãe, ela vai surgir, ela vai ser, na verdade, o ego auxiliar da criança durante certo período. Ali até o que? Um 8, 9, quase próximo de 1 ano de idade, tá? E aí, depois, ela vai começando a formar esse ego, tá? Mas a mãe, ela serve de apoio. Por que ela serve de apoio? Porque é ela que vai estar apresentando a realidade, o ambiente para essa criança. Então, na hora que essa criança já estiver se desenvolvendo, ela também vai estar desenvolvendo o ego dela. Ali por volta de... Quando a gente começa a colocar essas frustrações, essas proibições, essas limitações, a gente já pode dizer que a gente está no princípio da realidade, que é o que rege o nosso ego. Então, quer dizer, eu posso tudo? Eu posso colocar a mão na tomada? O meu id está dizendo que eu posso. Não tem problema nenhum. Vou levar choque? Vou. Mas o ego tá lá já se formando e já tá aparecendo para dizer, opa, mas se colocar o dedo na tomada vai levar um choque. E daí a mãe faz o quê? Não pode colocar o dedo aí, ou, né, tampa a tomada, vai dando essas proibições, essas frustrações. Por isso que eu falei que o que move a gente é nossas insatisfações, porque a criança, ela tem que estar insatisfeita também. E insatisfação, gente, não é só uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porque é isso que, na verdade, dá essa pulsão da gente de vida mesmo. De a gente tentar fazer as coisas, de a gente querer buscar, de a gente querer mover, se movimentar. Então, onde eu tinha parado, que ele evolui a partir do id. Por isso ele também tem elementos do inconsciente, que são os mecanismos de defesa, que eu falei, negação. Vou dar um exemplo assim de negação. Um familiar da pessoa faleceu, por exemplo. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela começa a negar o que aconteceu. Ela não consegue viver esse luto. É o ego dela entrando numa defesa, porque é insuportável ela ter que sentir aquela dor. É insuportável ela ter que lidar com a realidade. Com essa realidade de que eu não tenho mais essa pessoa perto de mim.
Então ela vai negando. Ela começa a fazer o quê? Ela começa a viver como se a pessoa ainda existisse. Entendeu? Então é isso que a gente fala. Isso é um mecanismo de defesa de negação. Você nega a realidade. Você nega que aquilo aconteceu. Então o ego também está em contato com a vida real. Ou seja, com o nosso princípio de realidade, como eu falei para vocês. O ego, além de ele proteger o id, ele também obtém energia dele. E a energia que ele precisa para as realizações. Lembra que o id é aquele impulso, aquilo vai, faz. O ego precisa desse movimento, dessa pulsão mesmo, para poder também se movimentar. Deixa eu ver aqui que alguém falou alguma coisa. A Lívia. Quando a criança é difícil obedecer, quando a criança é difícil obedecer o ego, muitas vezes é preciso colocá-la de castigo para entender. Não precisa colocar de castigo, porque assim, ó, castigo, ela não tá ainda ali com a... Nossa, gente, fugiu a palavra. Ela não tá muito madura ainda neurologicamente para estar entendendo racionalmente o que tá acontecendo. Mas o que acontece? É a persistência dos pais. Você vai ter que estar impondo mesmo esse princípio de realidade. Ela não pode fugir daquilo. Por isso que a gente começa desde muito cedo, Lívia. Quando ela começa a fazer coisas, ela tá já engatinhando, vamos dizer. Ela tá engatinhando, ela começa a mexer nas coisas, abrindo a gaveta, a gente já começa a trazer esse princípio de realidade. Você não pode mexer, isso machuca. Então ali tu já vai colocando essas imposições de realidade que nem tudo pode ser satisfeito, tá? Porque não irá dar conta dessa demanda. Os pais, então, têm que estar sempre brecando o nosso id. É isso aí. É isso, é os pais que... Lembra que eu falei que a mãe, ela é um ego auxiliar? Então, porque enquanto essa criança tá só com o id formado, o que acontece? Essa mãe, ela vai apresentando o ambiente para ela. E ela vai dizendo, aqui você pode, aqui você não pode, aqui você pode mexer, aqui você não pode porque acontece isso. Ah, Amanda, mas eu vou explicar para a criança que ela vai levar um choque. Você pode falar, a criança vai entendendo. Não que ela vai ter aquela noção, assim, lógica de, porque eu vou botar o dedo ali, daí vai dar toda aquela explicação. Não, mas você vai falando, não pode, porque ali machuca o seu dedinho. Não precisa dizer nem que leva choque, mas machuca o seu dedinho, faz dodói, alguma coisa assim. Então você sempre vai impondo a realidade. Eu falo assim, a gente estabelece o limite, mas a gente impõe a realidade. Porque a gente não consegue fugir dela. E nem as crianças vão conseguir fugir dela. Principalmente, pensa lá, a criança que vai chegar lá na escola. Gente, a realidade vai estar escancarada para ela. Tem coisas que ela vai poder fazer e tem coisas que ela não vai poder fazer. E é assim. E vai ser sempre assim. Com a gente crescendo, depois de adulto, principalmente, né? Então o ego, além de proteger o id, ele também obtém a energia dele, a energia que precisa para suas realizações. O ego, ele é responsável pela conexão entre... Triste realidade, é verdade. Pela conexão entre os impulsos sensoriais e o sistema muscular. Ou seja, ele responde pelos nossos movimentos voluntários. Quer dizer, a gente que comanda esses movimentos. O ego também exerce o controle sobre os instintos do id. Ele que vai controlando, lembra? Vai aparecendo o ego na criança e ela vai tendo aquele controle. Não pode fazer isso, não pode mexer naquilo, não pode tocar na tomada, não pode abrir a gaveta, sei lá, não pode pegar a tesoura. Então, o ego, ele vai cercando o id, seria isso.
decidindo quais podem ser satisfeitas. O ego que vai dizer, olha, isso aqui pode ser satisfeito, mas essa aqui não pode ser satisfeita, então ela vai ser reprimida. Que são aqueles comportamentos, aquelas ações que a gente diz que são inaceitáveis. Inaceitáveis podem ser também dessa forma de eu não posso pegar uma tesoura, uma criança de 1 ano pegar uma tesoura porque ela não sabe manusear, ela não sabe mexer. É inaceitável ela pegar uma tesoura, porque ela não tem ainda uma noção de como usar essa tesoura. E a nossa terceira estrutura psíquica, o que é isso, Amanda? Ela desempenha o papel de censura para as atividades do ego. Mas por que ela vai desenvolver esse papel de censura com as atividades do ego? Porque muitas vezes a gente vai pensar em coisas que a gente gostaria de fazer. Vamos dizer, a gente só pensou. O nosso superego tá lá para censurar. Opa! Tu pode pensar, mas você não pode fazer. Não pode fazer porque você vai ser culpado do que você está fazendo. O que a Thaís falou aqui? Pais muito permissivos podem atrapalhar o desenvolvimento do ego. Com certeza, Thaís. Com certeza. Pais permissivos e pais extremamente agressivos, tá? Também. Os dois. Existe um livro, vou falar pra vocês. Eu tenho esses 2 livros. Eles são... Quem escreveu, os dois autores que escreveram, os dois são pedagogos, pediatras e psicanalistas. É A Criança Agressiva e o Tratamento da Criança Agressiva. E eles falam exatamente sobre essa questão do ego. Como que vai formando essa agressividade na criança? O que vai causando? Por que ela vai ficando com o ego tão prejudicado, tão mal desenvolvido em relação a pais que deixam, assim, que é essa permissividade, ou pais que são extremamente violentos, agressivos? Autoritários, isso. Então, ele vai desempenhar o papel de censura para as atividades do ego. É desenvolvido ainda na infância o superego, tá, gente? Então, lá por volta do quê? 4, 5 anos, a gente fala que ele é o herdeiro do complexo de Édipo. O que é o herdeiro? Ele vem aparecer logo depois que se dissolve o complexo de Édipo. Então, através de imposições e proibições das relações com os pais. Que é aí que vai acontecendo, é ali que vai formando. Por que o superego vai formando ali por volta dos 4, 5 anos de idade? O que acontece? Os pais, a criança tá lá no complexo de Édipo, e daí ela tá lá focada, o menino focado na mãe, com aquele desejo pela mãe e rivalizando com o pai. O pai chega e ele coloca uma censura, ele coloca uma proibição, uma imposição. Olha, essa mulher aqui que é a sua mãe, você não pode desejar, porque ela é a sua mãe. Mas você pode desejar mais pra frente outra mulher. Pode ser parecida, mas não pode ser a sua mãe. Como se fosse isso. Então a gente sempre fala que o superego é aquele pai. Quem diz? Coloco sim. Eu coloco até nos stories, tá? Vou colocar a fotinho dele pra vocês. Depois o nome, com autor, tudo bem direitinho pra vocês. Pode deixar. É muito bom esse livro. Só se compra em sebo, tá? Mas ali na estante virtual deve ter nesses... Ou sebo assim de bairro, de cidade, vocês devem encontrar. O superego é a censura. É a culpa, é o medo da punição. Por isso, boa tarde. Tem mais alguém entrando? Boa tarde, gente. Por isso que a criança lá com 4, 5 anos, quando o pai chega e castrar, gente, é aquela questão de frustrar. Seria isso. Olha, você não pode fazer isso, porque ela é sua mãe.
Simples. E se você fizer isso, você vai ter uma consequência, o medo da punição. Então o superego ele já começa a trabalhar ali, ó. Ele fica ali, o menino já começa a ter... E aqui não é um medo por um lado ruim, mas é um medo que a gente tem e que todos nós vamos ter e que a gente sempre tem de fazer alguma coisa errada e sentir culpado depois por ter feito aquilo. Ou por ter pensado aquilo. Muitas vezes a gente acaba fazendo e depois se sente culpado. Tem vezes que a gente só pensa e mesmo assim a gente já tá se sentindo culpado. Quem é que tá trabalhando aí? É o superego já dizendo, tô te censurando, tô te colocando culpa, tô te trazendo esse medo da punição pra tu saber que se fizer isso, é essa consequência que você vai ter. Então, o superego é a censura, a culpa e o medo da punição e todas as noções sociais, como a moral, a ética, a noção de certo e errado, são internalizadas pelo superego. Então é ele que vai lá dizer o que é certo e o que é errado. Ele se posiciona contra o id. É como se fosse uma luta ali entre os dois. O id quer fazer o que ele bem entender e o superego vai estar lá dizendo, epa, tu não vai fazer não é assim que funcionam as coisas, não dá pra ser assim, você não pode ter o prazer o tempo todo, você não pode ter tudo que você quer o tempo todo. O ideal mesmo, Cintia, a gente viver em equilíbrio entre esses três. Deixa eu ver aqui, depois eu vou falar aqui pra vocês como eles trabalham juntos, tá? Eu tô falando de cada um, daí na próxima, depois do superego, eu vou dizer como que eles trabalham juntos, todos os três. Então, ele se posiciona contra o id, pois apresenta o que há de civilizado. Enquanto para o id não existe certo, não existe errado, não existe regra, não existe nada, absolutamente nada, para o superego não existe meio termo. Ou é certo ou é errado. O que você fez é bom ou é mal, é certo ou é errado. É assim que o superego ele vai trabalhando. E como que eles trabalham juntos? Com o desenvolvimento da personalidade, o id, o ego e o superego trabalham juntos. O id e o superego tentam a todo momento estar sob o controle das situações. Então, na verdade, um quer sempre se sobressair sobre o outro. E aí, o que acontece? Quem precisa entrar nessa jogada para não deixar nem o id nem o superego não ser melhor, mas um tá mais evidente que o outro? É o ego, é a nossa realidade. Olha, eu não posso fazer tal coisa, mas já que eu não tô fazendo, eu não tô cometendo nada de errado. Então é o ego que tá trabalhando dizendo, olha, id, eu não posso fazer isso. E tá lá dizendo pro superego, olha, superego, eu não fiz, então eu não vou me sentir culpado por isso porque eu não fiz. Eu posso ter pensado, mas eu não fiz. É assim que eles vão trabalhando juntos. É a partir daí que o ego começa a trabalhar. O ego mantém o equilíbrio entre esses dois lados distintos. É ele que tem que manter essa balança. Por isso que a gente fala que um ego fragilizado, um ego não desenvolvido, o que acontece? Ele já vai atrapalhar tanto o id quanto o superego. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, um mecanismo de defesa que acontece, que é a cisão, que a pessoa tem várias personalidades. Eu não sei se vocês já viram, no Netflix tem um documentário muito legal mesmo. As 24 personalidades de Billy Milligan, o nome do documentário. Ele tem tantas personalidades lá, as 24 personalidades, e cada uma tem um jeito diferente. Tem uma que fala de uma forma diferente, outra que desenha. Tem habilidades que ele não tem quando ele é o Billy.
como se fosse. E na verdade vai aparecendo ali no documentário, é o fragmentado, isso mesmo, mais ainda perto, né, de dar um exemplo, fragmentado é esse mesmo. Ele tem exatamente isso, ele tem essa cisão do ego, por isso que ele tem tantas personalidades, por isso que o id e o superego não trabalham direito, porque esse ego tá completamente fragilizado, ele tá todo repartido, sabe? Um pedaço de carne tu cortou, ele não volta a ser igual. É o ego que avalia as vontades do id e do superego para então conseguir chegar ao meio termo. Então o ego, ele precisa ser muito bem estruturado. Essa mãe principalmente a mãe, que é a mãe que faz esse trabalho, a figura materna, né? Não precisa ser a mãe biológica, mas a figura materna que faz esse trabalho de ego auxiliar durante um certo período, é ela que vai tá dando esse suporte para a criança. Mas se ela também já tem esse ego fragilizado, se ela de repente tem alguma doença psíquica, aí, minha gente, um negócio já começa também a desandar. E a pessoa que tem a bipolaridade, como lidar? Depende, é criança ou adulto? Olha, se a pessoa já foi até diagnosticada que tem bipolaridade, precisa sim estar fazendo terapia, análise, porque também é importante. Mas as pessoas que têm algum transtorno psíquico, geralmente elas também utilizam medicamento para controlar essa mania e essa depressão, né? Que a bipolaridade é isto. Tem momentos de muita mania, de felicidade extrema e momentos de depressão, de muita tristeza. E daí, isso lá quimicamente no cérebro tem que ser controlado também. Como saber se a pessoa é bipolar? Ela precisa médico. Tem que ir médico, psiquiatra ou um neurologista. A gente não pode, assim, um psicólogo, um psicanalista, terapeuta, não pode estar diagnosticando ninguém, gente. Quem faz isso, pra onde a gente vai pra saber se tem algum transtorno, se tem alguma síndrome, se tem o que for, é sempre nos médicos, tá? Psiquiatra, neurologista, eles que podem estar dando um diagnóstico pra gente saber o que tá acontecendo. De nada! Então vamos recapitular aqui o que a gente viu hoje, que foi o id, que é a parte mais primitiva, a parte inconsciente da nossa mente. Aqui estão as pulsões de sobrevivência e as pulsões de prazer. Por isso de sobrevivência. Voltando lá para o exemplo do bebezinho. Chorou, quero comer, tô com fome. É uma pulsão de sobrevivência. Eu preciso comer pra ficar bem. Aqui a Rosilene, você já foi ao médico que te passou essa receita, tudo direitinho? Sempre digo, as medicações também, quando a pessoa toma, tem que sempre estar muito atenta para estar voltando sempre no médico. Que às vezes o medicamento pode não fazer bem, pode dar algum efeito. Então a gente sempre tem que estar em acompanhamento com o médico, tá, Rosilene? Tem como saber se é bipolar na primeira consulta? Olha, Nice, acho que é Nice, né? Eu não vou saber te responder essa pergunta, tá? Porque eu não sei como que é o exame para os psiquiatras e para os neurologistas em relação a essa questão. O que acontece pra gente, pros terapeutas, psicanalistas, psicólogos, é que essa pessoa ela já chega com esse diagnóstico, ou dizendo, olha, tô com suspeita de que eu tenha, sei lá, um toque, um transtorno bipolar ou alguma coisa, tá? E o ego? Recapitulando o nosso ego.
Daiane, retorna mesmo, tá? Porque todo o remédio também, ele dá um efeito colateral, tá? Só que a gente tem que, assim... O problema dos remédios é que a gente sempre vai ter algum efeito. Mas tem que ser um efeito que não possa prejudicar muito a gente também, tá? Então, o ego, ele gerencia os impulsos do id, ou seja, ele fica lá dizendo o que pode e o que não pode ser feito. E as exigências do mundo externo. Ele busca o equilíbrio entre a realidade, entre o id e o superego. É esse que ele fica nessa balança aí, tentando dizer, olha, a gente tem que achar um meio termo para todo mundo ficar em harmonia. Embora o id e o superego estejam sempre brigando. Como trabalhar e estruturar o ego em um adolescente que está possivelmente passando pelo complexo de Édipo agora aos 14 anos de idade por ter atraso cognitivo? Alexandra, acho que é, né? Sempre na adolescência a gente volta com o nosso complexo de Édipo também, tá? Não vai ser exatamente como foi lá com 4, 5 anos de idade, mas a gente volta com essas questões porque o que acontece? A gente entra na fase fálica, que é onde as crianças começam a descobrir os órgãos, elas começam a mexer, a se tocar, a saber que existe alguma coisa ali e que dá prazer para elas. Aí, isso é lá o complexo de Édipo e essa fase fálica que a gente chama. Aí, quando ela chega lá com os 6 anos, ela entra num período de latência, que é como se a sexualidade dela adormecesse. E essa sexualidade volta a emergir lá na adolescência, na fase genital, que daí a gente chama a outra fase. Que é ali onde eles vão começar a ter relacionamentos, onde eles vão começar a ter um outro tipo de convívio social, vão começar a namorar, vão começar a ter essas experiências também sexuais, que é ali a partir da adolescência. Deixa eu ver. Opa, peraí, gente. Deu. Apertei aqui sem querer num botão. E o superego? O superego, ele parte da nossa vida, ele é parte da nossa vida mental que internaliza as normas sociais e morais. É ele que tá ditando lá o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto. É ele que vai fazer isso. Tá certo? E deixa eu ver aqui, gente. Só tô vendo aqui no meu roteirinho. E foi isso do nosso id, do nosso ego e do nosso superego hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada nesse domingo, início de tarde, né? Geralmente depois do almoço a gente fica com sono. Dá vontade de dormir e vocês estão aqui comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito, muito obrigado. Não vai ficar aqui gravado a live, tá? Mas lá no nosso... Obrigado, Lívia! Beijo! Vai ficar gravado lá... Vai ficar gravado lá no Psique da Criança, lá no YouTube. Aí quem perdeu ou quem viu só uma partezinha, lá vai estar completo. Obrigado, tive essa dúvida porque acompanho adolescente com Down. E tenho percebido isso. É isso mesmo, não. Toda sexualidade, ela aparece lá com 3, 4, 5 anos. Aí ela adormece e depois ela volta. Ela ressurge lá na adolescência. Por isso que a gente fala, a gente pega algumas coisas do complexo de Édipo ainda lá na adolescência. Ai, que bom, Thaís! Gente, um beijo gigantesco no coração de vocês. Amo vocês, um abraço muito apertado. Um beijo grande para cada um de vocês. Um excelente domingo e uma ótima semana. Fiquem bem. Beijo!